Gente, boa tarde, muito bom estar aqui com vocês. Sou a Paola, sou jornalista na Folha de São Paulo e a gente vai falar hoje então com 3 mulheres que estão impulsionando a inovação aí no setor de finanças, de tecnologia e abrindo espaço ainda para que mais mulheres cheguem até o lugar onde elas chegaram. Vou começar aqui falando com a Juliana. Oi. Ju, eu queria te perguntar qual é o diferencial que você, enquanto uma das poucas mulheres ainda na área de tecnologia, de liderança, e convivendo com muitos homens, né, no dia a dia, qual um dos superpoderes que você percebe que você tem enquanto sendo uma mulher nesse meio? Nossa, essa pergunta a gente tem que fugir de todo jeito do clichê, né? Não dá pra gente entrar em qualquer tipo de sensibilidade, empatia, porque é o que a gente menos quer dentro das transformações da inovação dentro do mercado financeiro, né? Então, eu acho, Paola, que eu falaria sobre coragem aqui, que para a gente inovar, para a gente trazer novas soluções, principalmente para o mercado de tecnologia, para o mercado financeiro, que é um mercado tão amarrado, né? A gente lida com o bem mais precioso, né? Fora a nossa vida ali, dentro do dinheiro, que é um super tabu para as pessoas. Então, acho que quando a gente vai inovar num segmento mais amarrado, a gente tem que ter muita coragem. E eu trago muito isso comigo dentre todos os movimentos regulatórios assim que eu participei. Então, desde a parte de Open Finance, passando por recebíveis, passando por Embedded Finance, agora dentro da Camino. Eu acho que a gente olha muito para esse lado de inovação. E para você disruptar, romper com esse status quo, você tem que ter muita coragem. Eu acho que as mulheres já fazem isso, né, adentrando meios onde elas não são maioria, muitas vezes, né, a gente senta em mesas completamente tomadas por homens. Então, quando a gente está falando de algum sentido de feminilidade, eu apontaria muito para a disrupção e para a coragem. Muito legal. A gente vai falar ainda mais sobre inovação. E uma das pequenas revoluções que acontecem quando uma mulher chega no espaço é que ela justamente abre espaço para novas mulheres, né? E aí eu queria que a Verônica comentasse quais os desafios que você encontrou quando começou a empreender ainda ali no mundo da tecnologia e quais experiências você desenvolveu e consegue aplicar hoje para impulsionar novas mulheres no seu trabalho. Perfeito, obrigada, Paula. Acho que talvez o meu primeiro grande desafio tenha sido um desafio de confiança. Então, quando eu comecei a empreender, eu era muito nova, eu estava no segundo período da faculdade, eu não conhecia ninguém no mercado, eu não conhecia redes de startups em que eu pudesse me inserir. Mas eu comecei ali a fazer um sistema de pagamentos pelo celular para evitar filas nos estabelecimentos. Eu acreditava muito na ideia. E busquei ali algum caminho através de quem eu conhecia, que eram os meus professores na faculdade. Mas eu estava inserida num meio muito acadêmico e depois de algum tempo eu decidi que eu precisava focar na faculdade, senão eu ia reprovar em cálculo. E acabei abandonando esse projeto. Depois que eu me formei, veio a segunda tentativa. Eu tentei criar um iFood, na época que o iFood ainda não existia. Eu apresentei esse projeto num evento chamado Startup Weekend e fui um dos ganhadores, um dos projetos selecionados para receber investimentos. Esse projeto também não deu certo, por vários motivos, um deles, inclusive, pelo fato de eu ter sido assediada pelo potencial investidor. Diante desses percalços, eu fui empreender de um outro jeito, numa abordagem mais bootstrap, ou seja, eu comecei com pequenos projetos de consultoria ou desenvolvimento que davam ali uma margenzinha de lucro que eu investia no próximo projeto e assim eu fui empreendendo numa trajetória de crescimento bastante orgânica, né? Então, um crescimento lento e gradual, mas constante, né? Ao longo de mais de 10 anos. Até que em 2023 foi quando eu resolvi fundar a Maravi. Então, a Maravi é uma empresa de tecnologia para o mercado de capitais, o mercado de investimentos, né? E nesse momento, quando eu resolvi fundar a Maravi, eu já encontrei um cenário muito diferente. Eu tive muita oportunidade, muitas empresas querendo investir na Maravi. O que eu diria que mudou, né, desse primeiro momento para recentemente? Eu fui adquirindo experiência, eu construí muito networking ao longo desse período, então conheci muita gente do mercado. E quando eu abri a Maravi, eu já tinha track record, ou seja, eu tinha um histórico ali do meu trabalho para apresentar. Então, talvez se a gente pudesse tirar uma lição legal dessa história toda, é que os investidores, eles podem ter preconceitos, muitas vezes inconscientes,
mas eles não são bobos, eles não querem perder uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então, se você não parar na primeira negativa, né, se você construir um primeiro case, mostrar sua competência, mostrar seu trabalho, as portas vão se abrir, né, e o mercado vai confiar em você. Então, acho que eu rompi essa barreira da confiança, tanto do mercado confiar em mim, como eu mesma construir a minha autoconfiança para eu ter coragem de assumir a posição de CEO que eu ocupo hoje. E respondendo uma segunda parte da sua pergunta, que é sobre recrutamento de mulheres, né? Eu atuo na interseção entre mercado financeiro e tecnologia, então é super difícil recrutar mulheres, mas a gente faz um esforço ativo e consciente para isso, né? Para encontrar essas mulheres, para trazê-las para a empresa. E eu diria que tão importante quanto recrutar é você ter caminhos para manter e promover essas mulheres. Então, criar um ambiente acolhedor para elas, que elas queiram estar. Criar uma mecânica de trabalho flexível para que essas mulheres elas possam se sentir realizadas não só profissionalmente, mas também no âmbito pessoal. E valorizar o trabalho, promover essas mulheres a cargos de lideranças, aos cargos que elas querem e merecem chegar. Então, acho que isso é um pouquinho do que a gente está praticando na Maravi e a visão que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje. Uma coisa legal que a Verônica falou é sobre esse networking, essa conexão com outros profissionais, com outras pessoas, potenciais investidores, potenciais sócios. E a Simone trabalha justamente fazendo um pouco dessa ponte entre mulheres, né, Simone? Eu queria falar sobre como a gente sabe que já é difícil estabelecer uma liderança feminina, temos machismo, temos várias questões aí que se acumulam já à dificuldade do mercado. Mas também existem projetos como, por exemplo, o Lidera e Empodera, que você comanda ali na academia, já na formação de mulheres, de pesquisadoras, podendo desenvolver mesmo essas vozes. Como que é esse projeto e esse trabalho que você faz? Obrigada, Paola. Eu ouvindo aqui as colegas, né, e elas colocaram 2 pontos que são muito interessantes, que é a questão da coragem e a questão da confiança, né? Então, eu atuo na área de tecnologia há muitos anos e a gente, né, vem aí observando essa dificuldade da gente ter, tanto na academia como na indústria da tecnologia, a participação mais efetiva das meninas e das mulheres, né? Então, uma das coisas que a gente sempre vem conversando, seja na academia, seja quando a gente está ali mentorando uma startup, é essa questão de você ter, né, um grupo diverso, porque os conhecimentos eles são complementares, as habilidades são complementares e esses 2 pontos são fundamentais, né? Confiança e coragem. E às vezes a menina ou a mulher ela pode se sentir um pouco, digamos, fora daquele ambiente, por ela achar que ali tem um número reduzido, né, de mulheres. Mas elas precisam de novas lideranças, de novos modelos, por isso que é tão importante que a gente tenha projetos, né, que deem essa confiança e essa coragem, que esteja ali para tirar dúvidas, para mostrar, e aí eu gostei também do que você falou, que você seguiu alguns exemplos na academia dos seus professores, né? Então é importante que a gente tenha na academia também, né, essas líderes mulheres, que possam ali servir como um apoio para suas alunas ou para outras pesquisadoras que estejam começando, né? Então, hoje, no programa Lidera e Empodera, que é um programa que vem da academia, né? Ele vem para apoiar pesquisadoras e alunas na questão da liderança feminina na área de STEAM e na própria área de gestão e empreendedorismo. Então, a gente tem diversas ferramentas e métodos para isso, alguns jogos também. São vários workshops, materiais gratuitos no próprio LinkedIn, né, que a gente deixa ali compartilhado. E esse movimento foi crescendo, hoje a gente tem um número grande de voluntários, de participantes, e também fazendo essa ponte, né, do ingresso no mercado de trabalho. Então, muitas abriram suas startups, né? Hoje já são líderes também, então a gente trabalha muito nesse fortalecimento, no ingresso das meninas e mulheres na questão da tecnologia, na gestão e nesse acolhimento das dificuldades que elas têm no dia a dia. Bom,
Juliana, eu queria que você contasse um pouco para a gente mais sobre a Camino e como que vocês trabalham em inovação no setor financeiro junto com a inclusão e a diversidade, né? Como essas duas coisas podem trabalhar juntas, não só a gente pensando ali numa cota, numa obrigatoriedade, mas como uma estratégia de inovação mesmo. Claro, eu acho isso muito importante, até como cota, como segregação, é muito importante para a gente conseguir políticas afirmativas, né? Mas eu acho que a Camino, para quem não sabe, é o software de gestão financeira B2B aqui no Brasil. A gente atende médias empresas, né? Então a gente já atende um público bem segregado, bem focado. Eu acho que um dos principais modelos que eu tento implementar é o meu. Eu tenho 4 sócios, né, homens, eu sou a sócia mulher dentre os fundadores, então eu acho que eu tento cada vez mais abrir caminho para que as mulheres que estão abaixo de mim se sintam representadas e que a gente consiga construir oportunidades para que elas cheguem até a minha cadeira, né? Acho que é muito importante, a representatividade importa mais do que talvez uma vaga específica para aquela pessoa, porque não basta só você trazer um talento, uma mulher, e reservar essa vaga para essa mulher, você tem que desenvolver essa mulher dentro de casa, né? Então é muito importante que a gente crie um ambiente que seja favorável para todas as pessoas, literalmente. Não dá para a gente falar que é um ambiente favorável a todas as pessoas, mas nenhuma mulher se desenvolve dentro da empresa. Então, quando a gente cria um ambiente onde cada pessoa consegue ser ela mesma dentro da empresa, a gente dá mais segurança, as pessoas se sentem cada vez mais motivadas a produzir, a gente só tem win-win, como a gente chama, né, dentro ali das pesquisas que a gente fala sobre cultura, quando a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre treinamento dentro das empresas. Então, assim, mais do que só políticas afirmativas, a gente precisa de um ambiente propício para que as mulheres se enxerguem na representatividade na companhia. E isso eu tento fazer na Camino desde o começo. Eu comecei trabalhando sempre no mercado financeiro e para entrar na Camino, eu comecei muito como advisor, depois fui abrangendo a área de legal e compliance, depois fui para people, olhando para várias áreas de negócio até virar fundadora. E eu acho que é mais do que só criar oportunidade, é abrir a cabeça para que mulheres que hoje não se enxergam nesse segmento consigam ampliar a visão e se enxergar. Então, abstraiam de currículo, abstraiam de áreas de formação, vão atrás do que vocês realmente se interessam por estudar, assim, e não esperem o momento de estar 100% prontas para assumir uma cadeira. Mas eu acho que a maior lição que eu tiro e tento trazer com certeza para Camino é representatividade, principalmente a da minha cadeira ali como fundadora. Legal. Verônica, você fez uma transição, né? Você foi ali do mercado de finanças para a área mais empresarial. Eu queria que você contasse um pouco como você se preparou para essa transição e quais realmente, tanto a capacitação técnica, né, que a Ju comentou com a gente agora que ela foi fazendo, mas também nessa estratégia, que tipo de networking você buscou construir ali durante esse processo? Legal, acho que é um bom ponto. Assim, quando eu comecei a tentar empreender, eu fui explorando um pouco de tudo, assim, né? Eu não sabia exatamente por onde começar. Então, eu fui experimentando trabalhar em vários mercados. Eu fiz software para cinema, para Bombonier, para Rock in Rio, para educação à distância, para saúde, para mercado financeiro. Então, eu fui experimentando, de fato, né, cada uma dessas áreas. E só depois de 5 anos fazendo projetos para mercados diversos, que eu, de fato, escolhi que eu queria me especializar em mercado financeiro. Então, porque ali foi onde eu identifiquei mais oportunidade, eu observava um mercado muito carente de soluções, né? O mercado de capitais brasileiro, ele tem muitas particularidades se comparado, por exemplo, com o mercado americano. Então, você não consegue facilmente portar um software americano para ser usado aqui no Brasil, né? Você tem todas as regras da CVM, da Anbima, etc., que tornam o nosso mercado particular. Então, eu observei que era um mercado que tinha muita necessidade, né? E
É legal também fazer um paralelo disso com a Verônica lá do início da faculdade, que a Verônica do início da faculdade achava que, não, empreender é ter uma ideia mirabolante e acertar na mosca. E depois eu fui vendo que, na verdade, é muito mais sobre mergulhar muito a fundo em um mercado, entender de todas as jabuticabas e rebimbocas da parafuseta, e aí depois que você vai conseguir pensar um produto que você vai acertar, né? É muito difícil vir uma ideia mirabolante sem você estar mergulhado naquele problema todo dia, assim, né? Então, acho que isso foi um pouquinho da minha trajetória, e a partir do momento que eu comecei a atuar com o mercado financeiro e falei, cara, aqui tem muita oportunidade, eu quero me especializar, né? Aí foi meter a cara, estudar muito. Eu não tenho nenhuma formação específica em finanças, mas fui aprendendo na prática mesmo, com os meus próprios clientes, fazendo diversos cursos online mesmo, estudando por todo o material que eu encontrei, né? E aí, a vida prática aí de 15 anos dentro desse mercado, você acaba conhecendo tudo no detalhe. Uma coisa que a Simone contou pra gente, né, nos bastidores, é que quando as mulheres começam a pensar em empreender, uma das primeiras pedras no meio do caminho é pensar o orçamento. E isso ficou muito na minha cabeça, assim, porque como que você vai captar um recurso se você não sabe nem falar do que você precisa, né? Então eu queria que você contasse pra gente, Simone, primeiro, por que as mulheres têm essa dificuldade, se isso está lá no ensino, se isso está numa construção social, de onde vem essa dificuldade e como que a gente, né, mulheres aqui empreendedoras, amigas de empreendedoras, podem começar a se desenvolver nesse lugar. Bem, eu acho que não é bem uma dificuldade, né, assim, mas é talvez uma falta da informação, né? Como é que eu acesso essas fontes de financiamento? Como é que eu posso estar capacitada para solicitar fomento, né, para um órgão público ou privado? Então, eu acho que não é bem a dificuldade em si da matemática, não, mas é a dificuldade de ter acesso a essas informações, né? E existem diversas formas disso acontecer, né? Hoje a gente tem, não só no Brasil, mas a nível internacional, N fontes de fomento, né? Cada um para áreas diversas. Se a gente abrir hoje a internet, a gente vai achar ali uma série de editais, né? Mas qual é o que serve para o meu negócio? Eu acho que é muito essa dificuldade. Qual que eu posso ter acesso? Como que eu chego a essa fonte, né, de financiamento? Será que eu tenho que ter um doutorado, né, para solicitar? Porque às vezes a gente pode abrir um edital, né, e já vem lá, olha, é doutor em algo, né, assim. Mas nem todos os editais são nesse formato. Aí já desanima, né? Será que eu tenho que ter uma certa formação? Então, hoje a gente tem uma variedade muito grande de editais, né? Inclusive ferramentas que fazem buscas automáticas para poder ranquear esses editais de acordo com o objetivo da empreendedora, né? A gente, inclusive, tem no Lidera Empodera uma ferramenta que faz essa busca automática para ela, né? Para que ela possa ali analisar, e também parceiros possíveis para que ela possa, né, escrever um projeto, submeter, né, a esse tipo de fomento. Então, vem muito nessa questão da própria capacitação em si, né, de mostrar como que isso acontece, como que se faz um orçamento direcionado para um edital, e aonde estão essas fontes de fomento e quais são os parceiros, né, necessários para que ela possa ter mais oportunidade de ser contemplada num desses editais. Então, é muito nesse formato, né? A gente vem de alguns momentos em que a gente não tinha tanta possibilidade assim que a gente tem hoje, né? Tantos órgãos querendo investir, tantas empresas querendo também poder contribuir com o crescimento de uma startup, né? Então, hoje a gente tem muito mais possibilidades e as mulheres precisam estar preparadas para isso, né? Aonde buscar, que parceiro certo buscar, quais são as ferramentas. A gente sabe que hoje não tem como a gente ficar distante da tecnologia, né? Para a gente é fácil falar, né? Eu venho uma formação totalmente tecnológica, mas isso não é de quem é da tecnologia,
tecnologia, de quem tem doutorado em computação, não. Isso é de todas as pessoas que estão no mercado, principalmente quem quer empreender, né? Então, conhecer uma boa ferramenta de IA que possa apoiar, né, a como construir um arcabouço de um projeto. A gente tem diversos materiais que apoiam como usar ferramentas de IA, né, para dar suporte na elaboração de projetos, inclusive de selecionar editais e fontes de financiamento. Então, é muito a capacitação e os grupos mesmo de apoio, né? Eu acho que projetos que dão suporte, né, às mulheres, nesse sentido, elas se sentem mais acolhidas e mais fortalecidas, porque ali tem uma rede de apoio para que elas possam seguir, tirar dúvida e se capacitar mesmo de uma forma geral. Então, pegando a dica da Verônica de que você tem que dominar o setor que você quer investir, quer criar uma ideia, a dica da Si que está falando sobre a gente realmente ter ali um grupo de apoio, informações, arcabouços. Eu queria que você, Ju, falasse para a gente o que é inovação, então, no setor de finanças, de pagamentos, de bancos. Qualquer ideia é uma ideia inovadora? Com tantas ideias no mundo, qual ideia realmente vale a pena? Acho que o Brasil é um grande precursor nesse assunto, né? A gente sempre vê o Brasil na vanguarda ali de Pix, pagamentos instantâneos, moeda digital, movimentos como Open Finance. Então, a gente é sempre muito vanguarda. Eu acho que, de jeito nenhum, a gente pode se perder nisso, sabe? Seja por receio da tecnologia, das fraudes engolirem de alguma forma alguns aspectos, a gente tem que sempre se reinventar para acompanhar esses novos movimentos, não barrar eles de acontecer, né? Então, acho que o primeiro ponto muito relacionado à coragem que eu trouxe no começo, Paola, é da gente desafiar, sempre desafiar os nossos entendimentos muito cristalizados, muito concretos. A forma antiga, ela não vai mais funcionar para diversos segmentos e o mercado financeiro é um deles. A gente tem inteligência artificial chegando em absolutamente todos os aspectos, todos os segmentos. Como é que a gente consegue aplicar ela de uma forma que melhore a vida das empresas, das pessoas, que a gente faça menos empresas serem encerradas? Como é que a gente consegue melhorar a usabilidade dessas empresas? A Camino tenta fazer isso muito dentro do software, muito dentro da experiência de conta e cartão, mas como que a gente consegue estender isso para o mercado financeiro como um todo, com novas iniciativas, novos produtos? Então, eu vejo que isso se relaciona com tudo que a gente trouxe aqui, com capacitação, com coragem, com fomento, com ter uma boa rede de apoio e ter ferramentas para você buscar. As ideias que a gente trouxe aqui no começo, que a gente acha que é a bala de prata que vai funcionar, ela precisa de muita iteração. E eu acho que em todos os segmentos vão ser assim. O mercado financeiro não é diferente, a gente tem muitas amarras, tem muita regulação, mas tem muita ideia boa vindo. E aqui o Brasil é o celeiro de boas ideias. Então, vamos abusar dessa tecnologia para trazer o que há de melhor para a gente em ideias de inovação financeira, para o que há de melhor em transparência, para o que há de melhor para controle dos nossos gastos, para que as empresas tenham maior visibilidade dos gastos. Então, inovar para mim dentro do mercado financeiro é isso. Boas ideias baseadas em tecnologia e que sejam muito disruptivas para o setor que elas acontecem e não sejam amedrontadas pelo setor que ela acontece, porque velhos padrões estão implementados dessa forma. Vamos sempre ser o mais desafiador possível para que a gente consiga a melhor experiência, as melhores oportunidades e os melhores produtos para quem acessa. A gente está acabando, então eu vou aproveitar a composição da nossa mesa, que acho que é muito rica de trazer mulheres com a mão na massa, empreendendo, tocando negócios, com a academia ali de mãos dadas, né? Então, uma das pessoas que está ali capacitando outras mulheres, uma que tem um doutorado e está ali empreendendo também. Então, assim, queria que a Verônica e a Simone falassem um pouco sobre esse lugar de realmente união entre a academia e o trabalho ali do dia a dia, né? Porque às vezes a gente pensa, não, se eu fizer um doutorado, eu preciso estar para sempre pesquisando, sendo acadêmico, ou vice-versa. Então, queria que vocês duas falassem sobre esse ponto. Legal.
Eu fiquei muito dividida no início da minha vida profissional entre seguir uma carreira acadêmica ou de mercado. E aí, na dúvida, eu fiz os dois por um tempo. Eu diria que empreender e fazer pesquisa tem um ponto em comum muito importante, que é a vontade de criar algo novo, assim, né? E acho que eu consegui exercer essa vontade nas duas áreas. Então, fazendo pesquisa é isso, é você inventar, testar o que você inventou, errar, fazer de novo, né? E aí eu pude botar isso em prática tanto ali ao longo do meu mestrado, como também no mercado em si, empreendendo, errando e fazendo de novo, errando e fazendo de novo, até que dá certo. Eu acho que nessa questão, né, é muito importante a parte da integração, né? Como você vê isso? Né? Como a gente vai fazer a vida acadêmica, ela não existe sozinha, né? Ela existe para atender a comunidade, né? Ensino, pesquisa e extensão para a comunidade, né? Então, eu trabalho com pesquisa aplicada, ou seja, eu desenvolvo algo que alguém vai usar, seja na comunidade, no nível social, seja no setor produtivo, né? E isso não precisei ter concluído o meu doutorado, né? Eu já venho fazendo pesquisa aplicada, acho que desde que eu saí da graduação, né? E nesse grupo, né, que a gente tem de tantos trabalhos, a gente tem muitos alunos que não são alunos de doutorado, são alunos da graduação. E alguns alunos também do ensino técnico, né? Então, a gente desenvolve uma ferramenta que hoje já tem 16 anos, que é uma ferramenta que faz essa parte de integração. E aí, tanto para o setor financeiro, como projetos, processos, empreendedorismo. E a base dessa ferramenta, ela é toda criada com alunos que ainda estão na graduação, né? A gente tem graduandos, mestrandos, doutorandos, e é uma pesquisa que ela acontece de forma colaborativa entre todos. Muitos saem desses projetos e já vão abrindo suas startups, né, que foram criadas a partir daquilo que foi desenvolvido dentro do projeto na academia, né? Então, não há uma separação, há uma integração, uma verticalização do ensino para a pesquisa e para a indústria. É nesse sentido. É muito bonito de ver, muito bonito de ver a complementação que a gente tem, né, entre as expertises. Assim, a gente fala muito sobre academia, muito sobre o mercado de trabalho, como se fossem duas nuances muito longe, né? E não são, assim, elas se complementam totalmente. Como a Simone falou, a pesquisa ela vai virar uma tese ali para uma startup. Então, eu acho que a gente ter mulheres fundadoras é o que cada vez mais traz também visões diferentes para o mercado financeiro, onde a gente consegue ver novas teses surgindo, a diversidade de pensamento, ela abre muitos caminhos para a inovação. Então, eu acho que está tudo muito interligado, assim, a gente só precisa saber aproveitar essas oportunidades e fomentar as oportunidades para as outras pessoas quando a gente tem isso, sabe? Eu vejo muito pelo software também da Camino que a gente está tratando. Como eu falei, aplicar IA. Como é que eu vou aplicar IA num software, gente, de gestão financeira? Pô, tem vários agentes hoje aí. Por que a gente não traz um agente como a gente fez? Então, é essa mentalidade sobre diferentes pontos de vista que vão trazer inovação para o mercado. Para mim, não tenho dúvida. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, meninas. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.